Apóstolo, uma grande dificuldade dos irmãos, e graças a Deus seu ministério já começou você ouvindo a voz do Espírito Santo, dando direção aí para o Silvio, fazer isso, nome da igreja, sair do ministério. Mas a grande dificuldade de muita gente dentro da igreja é ouvir a voz de Deus. Uma vez eu estava até comentando isso numa casa, e tinha um presbítero lá, um homem de Deus. E eu falei, mas como esse negócio que vocês ficam falando, Deus falou, Deus falou. E aí eu entendi pela pergunta dele que ele não ouvia a voz de Deus. Talvez ouvia assim de uma pregação, aí falar, Deus falou nessa pregação, mas Deus não fala apenas na pregação, fala também na pregação. Mas por que essa dificuldade do cristão ouvir a voz de Deus? Até para ter direção, até para não ter mais intimidade, você precisa ouvir a Deus, né? Sim. Que na verdade, a maioria das pessoas não sabe interpretar a voz do Espírito Santo, né? Muitos acham que o Espírito Santo fala de voz audível. Fala, pastor, fala. Mas é muito difícil. Às vezes você tem que estar num nível espiritual de relacionamento muito grande para você ouvir a voz do Espírito Santo como você me ouve agora, né? Eu também passei por isso, até eu entender que uma das maneiras que o Espírito Santo mais fala conosco é através de sentimentos, né? Ele fala de uma linguagem de sentimento. Por exemplo, já teve casos em que o Espírito Santo queria que eu tivesse um tempo de relacionamento com ele, que eu me trancasse no meu quarto para falar com ele num determinado horário, que ele começou a colocar um sentimento de tristeza, de angústia em mim. E teve época que eu falei assim, Senhor, o Senhor já me libertou de depressão lá atrás, eu tô sentindo essa angústia de novo. Será que eu tô caindo em depressão de novo? Até que eu entendi que essa era a forma que ele estava falando comigo para me levar até o secreto para eu ter uma intimidade com ele. Então eu comecei a sentir um vazio, uma ausência, e essa ausência era o Espírito Santo. O Espírito Santo me chamando para falar com ele, né? E às vezes a gente pensa que o Espírito Santo vai falar com a gente, filho, faz isso, filho, faz aquilo, mas o Espírito Santo fala muito através de sentimentos, né? Por exemplo, se o Espírito Santo te mandar sair de um lugar e ir para outro, ministerialmente falando, né? Se houver angústia no teu coração, se tiver agitação no teu coração, não é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo falou assim, sai desse lugar e vai para aquele, você vai sentir paz no teu coração, né? Você vai ficar em paz. E outra coisa, o Espírito Santo não fala em meio à agitação, né? Ele não fala em meio à agitação. O Espírito Santo não vem gritando, o Espírito Santo vem sussurrando. Tem que estar em paz, tranquilo. E o Espírito Santo, né? A tua alma tem que estar quieta. O Espírito Santo vai sussurrar. Se houver tristeza, se houver angústia em questão de mudança de lugar ou aprovação de uma coisa, não é o Espírito Santo. Entendeu? Então, muitas pessoas estão agitadas e o Espírito Santo já está falando com elas, ó. Ela está agitada. Está procurando uma resposta num profeta, está procurando uma revelação na irmã, e o Espírito Santo já está falando, mas não está falando com voz audível, está falando. Entendeu? É igual eu já falei isso na igreja, já perguntei uma vez, você já teve algum caso de fazer um negócio ou ter que ir num lugar e interiormente estava sentindo um incômodo para ir. Sim. E às vezes você foi mesmo assim e depois você viu que deu tudo errado e aí você entendeu que era Deus falando. A grande maioria diz que já passou por isso, que sentiu antes de ir que aquele incômodo, né? O Espírito Santo que já estava já falando maneira... assim, ó, não vá e a pessoa então tem esse discernimento, ó, é uma chave aí tremenda que Deus fala através do sentimento que precisamos, igual uma irmã também, quando você resume a voz de Deus só de uma maneira, aí você limita a Deus. Tinha uma irmã lá na igreja lá em Ribeirão Pires, lá tem uma igreja grande. Aí eu perguntava para ela, aí Deus falou com você no final do culto, que eu sabia que ela só acreditava que Deus falava com ela se algum profeta levantasse e falasse em profecia para ela. E aí quando muitos cultos não acontece isso, todo culto não vai ter um profeta, pelo menos na nossa igreja não.
E aí eu falei, aí Deus falou com você? Não, não falou. E eu falei, que é isso, mano? No louvor, na oração, na palavra. Mas ela entendia que Deus só falava se um profeta levantasse e falasse com ela. Ele limitava Deus só se Deus falasse com o profeta. E que Deus fala através de profeta, mas não só pelo profeta. O crente Henrique fala que o que mais destravou o ministério dele era... Ele fala que ele era o profeta de Deus, mas ele fala do Espírito testificando dentro dele. E é isso que está faltando hoje no meio dos cristãos. Relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você entende. Você conhece quem está se relacionando com você. Você conhece a voz e você conhece a maneira da pessoa falar com você. Né? Infelizmente é isso que está faltando. Conhecer o Espírito Santo e como ele se relaciona, como ele fala com você. Pastor, se você for numa igreja pregar e você vê que a igreja é bem religiosa, e como você faz ali? Vai falar de cura, de milagre, ou você fica tranquilo? Ou... Olha, sempre que eu recebo um convite de uma igreja, eu sempre oro antes. Pergunto se é a direção do Espírito Santo, se é para eu ir e se o Espírito Santo vai comigo. Porque tem casos que o Espírito Santo falou assim, ó, você quer ir? Vai. Mas eu não vou. Aquela eu não vou. Fala, ó, também não vou. Entendeu? Mas a gente vai. E quando Deus confirma, a gente vai. Quando o Espírito Santo dá a direção, pode ir. Mas tem muitas igrejas que é difícil pregar. A religiosidade é muito grande. Às vezes as pessoas não te convidam, mas não conhecem o que você carrega e o que você quer transmitir, né? E aí fica difícil porque as pessoas não estão com o coração aberto. As pessoas não recebem aquilo que você tem. Eu vou, prego que o Espírito Santo me chamou para pregar, né? Algumas não me convidam mais, mas eu prego, claro, respeitando a doutrina, os dogmas da igreja, mas com sabedoria eu passo aquilo que Deus me chamou, que é avivamento, relacionamento com o Espírito Santo, eu prego. Mas você percebe que as pessoas, elas te ouvem, dão glória a Deus, mas não recebem aquilo, né? É triste. Aí você sai, depois você vê, continua tudo do mesmo jeito, né? Já há outros casos que você vai e as pessoas abrem o coração. Tem igrejas que eu prego que não precisa fazer esforço. As pessoas são receptivas. As pessoas têm fome, né? E aí o que eu falei no interior. Você não precisa nem falar nada. Não precisa nem dar uma chave de comando, de cura, nem nada. Elas estão com o coração aberto e o Espírito Santo vem, porque o Espírito Santo ele vem, ele se manifesta onde ele é bem-vindo, né? E aí as pessoas estão com tanta sede, tanta fome, o Espírito Santo vem e só a presença dele já começa a tocar as pessoas. Libertas, curadas. Nem às vezes a gente dá nenhuma palavra de comando. Então, é coisas extraordinárias. Coisa tremenda. Isso aí eu lembro até quando eu fui na Argentina. Eu fui 4 vezes ministrar na Argentina, mas na primeira vez, como eu ia pregar em 10 cidades, então levei um esboço, eu fiz igual alguns evangelistas. Não dava tempo de eu preparar cada culto, tá? Uhum. E também eu prego com esboço, tem alguns profetas que não precisam de esboço, mas sim, eu preciso de um esboço. E aí, 10 cidades, aí Deus me despertou para isso, que tinha igrejas que eu pregava com aquele esboço, com aquela mensagem que Deus tinha me dado, antes de chegar na Argentina, Deus me deu uma palavra, Deus movia de uma forma poderosa. E aí outra igreja... O mesmo esboço, a mesma palavra, o mesmo pregador, nada. E aí outra acontecia, eu fui em 10 igrejas, e aí uns era mais, outros menos, aí eu entendi algo ali naquela viagem, foi até boa a viagem, porque não tinha a ver com o pregador, não tinha a ver com a mensagem, com quem recebe. O coração está aberto, está com fome, está com sede. Por isso que quando eu fui numa igreja agora, há pouco tempo em Mauá, foi algo sobrenatural. A igreja estava aberta, com fome. Quando você chega numa igreja que a pessoa está com desejo, com expectativa, com fome, é maravilha. Isso aconteceu com o próprio Jesus, né? É, verdade. Verdade. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.